Olá, gente, que bom. Estamos aqui, né, para tentar, tá, gente? Vai tentar trabalhar com vocês. Não é uma TPC, só uma ajuda, vamos dizer assim, crescer juntos. O que que a gente vai fazer? A gente aí está mostrando, nós vamos trabalhar a situação de aprendizagem 4. No momento, a gente está vendo aí a terceira série do ensino médio do Aprender Sempre. Então, a gente vai dar, assim, algumas dicas para poder ajudar e nos colocar à disposição, tá bom? Eu sou a Inês e estou PCNP da nossa diretoria de ensino Campinas Oeste. E o Fábio vai conduzir com vocês. Tá aí, Fábio? Obrigado, Inês. É bem isso que a gente gostaria, né? Porque, como a Inês diz, né, passear junto por esses temas para adquirirmos, né, outras compreensões da nossa tão querida matemática. Mesmo não sendo a TPC, a gente gostaria muito de compartilhar essas nossas propostas para a sequência de atividade 4, né? Então, a gente gostaria que vocês ficassem até o final, nessa gravação que nem está no script, né, digamos assim, do ATPC, mas com certeza pode vir a oportunizar, a enriquecer a quantidade de opções aí para estar trabalhando e passeando, conversando, refletindo e oportunizando para os nossos estudantes aí o ensino de matemática. Nossa, Inês, falei bastante, mas vou seguir então com a apresentação. Separei duas frases para a gente começar. A primeira frase aqui é de um matemático francês, né? Inclusive o nome já remete à França, né? É o François Viet, se eu não me engano a pronúncia é essa, que ele diz que a matemática não é apenas números, e sim envolve letras e toda a capacidade que o ser humano conseguir expressar. Vocês podem observar nesse GIF ao lado, nesse GIF animado, né? A gente vem falando de como inserir GIF animados nas nossas apresentações. É uma demonstração da fórmula de Bhaskara, né? A partir de algumas manipulações algébricas, usando principalmente a questão, né, da área, né, do que seria o AX ao quadrado, o BX, pensando em áreas. Tá? Então, é só para a gente pensar, se inspirar em como que a álgebra não é apenas letras, né, e tentar pensar em formas mais interessantes, não diria mais interessantes, né, mas mais atrativas para o aluno, porque para muita gente só as letras já são muito interessantes, né? Eu sempre fui apaixonado e não via problema de só trabalhar com a parte das letras, né, e aprofundar na álgebra, mas os nossos alunos, né, que são os nossos desafios, talvez precisem de outras estratégias. E venho com uma segunda frase para falar sobre isso mesmo, né? Agora da Clarice Lispector, que fala o seguinte, ó: porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que, somando as incompreensões, é que se ama verdadeiramente. Do fazer matemática, o aluno que compreende, por conta da facilidade do raciocínio, o que a gente está tentando apresentar, tentando desenvolver, construir, é muito fácil de amar. Agora, o nosso maior desafio é aquele aluno que não compreende, a gente tem que inventar, reinventar, pensar em N alternativas, possibilidades, né? E aí sim demonstrar um carinho, um amor maior, né? Então, eu trago essa frase nesse sentido, da gente pensar nessas sequências de atividades que a gente está propondo no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Na sequência de atividade 4 do Aprender Sempre, ele traz aí uma habilidade que é do currículo antigo, que é conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Essa habilidade é um início, para quem já está acostumado a dar essa disciplina na terceira série, né, a trabalhar com essas habilidades na terceira série, ela entra naquela parte onde a gente vai estudar as equações algébricas e falar de equações de graus maiores que o 2, né? Não, porque até então, o grau 2 a gente
tem o hábito de ver em séries anteriores. E só que no currículo proposto pela secretaria, né, dentro das habilidades essenciais e dentro do que o Aprender Sempre traz, o material para nessa habilidade e trabalha ela falando apenas de equações algébricas de grau 2. Não dá para ver muito bem, mas aqui embaixo, quando você pega a matriz de habilidades essenciais, a orientação é para que a gente aprofunde falando de equações de graus maiores e também até entra na questão dos números complexos. Mas percebam que esse complemento que eu acabei de falar, ele faz parte do São Paulo Faz Escola, que é o material capa amarela. E no Aprender Sempre, esse complemento, essa continuação não tem. Então, hoje a gente, né, já avisando para vocês, a gente vai seguir as orientações do Aprender Sempre, essa limitação, né, diria, de currículo, e vamos parar nas equações algébricas de grau 2, tudo bem? Mas nada impede você de avançar de acordo com as suas possibilidades. Lembrando que aí esse avanço, né, a abordagem dessas outras habilidades necessitariam, que vocês acessassem os outros materiais, no caso São Paulo Faz Escola, né, ou algum outro material que você costuma usar, tudo bem? Então, dentro do Aprender Sempre, essa é a última sequência de atividade, né, a sequência de atividade 4, e a habilidade essencial, como eu já disse, é conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Então, dentro da equação algébrica, né, as perguntas que a gente espera que os estudantes estejam se fazendo, né, o que são coeficientes e o que são raízes. Teoricamente, eles já deveriam saber isso, mas nem sempre isso acontece. Então, eu vou propor no próximo slide uma situação para fazer a retomada desses conhecimentos, tudo bem? Então, para a gente fazer a retomada, como ia dizendo, a proposta é apresentar agora uma plataforma de gamificação, que se chama WordWall. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas para quem não conhece, eu vou fazer um passo a passo aqui, para vocês verem que ela é bem tranquila e ela gamifica perguntas de quaisquer, assim, né? Então, a gente tem duas vantagens, né? A gente não precisa saber de informática, de como construir um jogo, a gente só precisa ter as perguntas, e podem ser as nossas perguntas, né? Não precisam ser perguntas pré-produzidas, né? Você pode fazer as perguntas que você achar mais pertinentes, né? Mais pertinente, mais interessante. Então, isso é muito legal. E o segundo ponto é que, como vocês vão ver daqui a pouco, é só colocar, depois que a gente coloca as perguntas, é só pôr as alternativas e apertar para rodar o jogo, que automaticamente ele vai rodar. Então, acessando esse link aqui, depois vocês podem digitar, tá? Eu vou acessar ele aqui. Então, acessando aquele link, a gente vai para esta tela aqui da internet, que é a tela do site, do WordWall. Já vou falar para vocês que é uma plataforma gratuita, tem algumas limitações que, para quem quiser pagar, tem mais possibilidades, mas, de um modo geral, dá para a gente usar esse plano gratuito e fazer bastante coisa. Como eu já fiz a minha inscrição, eu vou iniciar a sessão, aí ele pede para a gente colocar um e-mail, se tiver do Google, é mais rápido, tá? Mas se você não tiver, você pode cadastrar. E aqui, como vocês podem ver, eu já criei pastas, inclusive, ele dá essa opção para você criar pastas, de repente, para séries, e também para você organizar melhor esses jogos. Mas você deve estar se perguntando, como que eu começo, né? Então, o primeiro passo é você cadastrar o seu nome, né? Fazer um login de acesso para o site, e para começar, você pode vir aqui em criar atividade, tá? Então, vou explicar desde o início para ficar simples. Então, aqui ele vai dar uma série de opções de jogos, né? Eu vou sugerir para vocês, mas vocês podem
brincar depois com mais calma, né? Escolher quaisquer um desses jogos. Eu vou escolher o que eu mais gosto, que é o programa de televisão, questionário de programa de televisão. Eu já tenho um jogo pronto, mas para a gente fazer junto, só vou mostrar qual que é a lógica, né? Você coloca aqui a sua pergunta. Então, por exemplo, dada equação x ao quadrado, aqui ele oferece até a possibilidade da gente escrever o expoente. Então, até parece que ele só já pensou na matemática, apesar de valer para qualquer outra disciplina também. Então, coloquei aqui uma equação, ok, mais 6 igual a 0. Ó, faltou o x ao quadrado. Deixa eu vir aqui de novo. Dada essa equação, por exemplo, qual é o valor das raízes? Okay? Aí, depois que você fez a pergunta, ele pede para você colocar pelo menos 5 alternativas. Então, aqui a gente pode escrever as alternativas. Eu prefiro usar uma pergunta que eu já tinha pensado para a aula de hoje, mas eu só quis mostrar para você como que a gente faz esse jogo. Depois que você coloca as alternativas, você indica qual que é a alternativa correta e vai em concluído. Quando você faz isso, ele já gera automaticamente o jogo. Então, repetindo, eu fiz a pergunta, coloquei as alternativas, esse é o procedimento padrão, né? E depois eu ponho em concluído e ele já cria o jogo em cima disso. Naquele outro link que eu mostrei, já tem um jogo criado. Então, eu vou lá, só para a gente ganhar um pouco de tempo, tá bom? Bom, pessoal, agora, como eu disse para vocês, eu já fiz, né, uma atividade e para a gente agilizar e fazer mais rápido aqui a nossa formação, né, essa pequena formação. Como a Inês tinha me lembrado, a gente precisa fazer 5 perguntas para poder rodar o jogo. Eu tinha falado, acho que anteriormente, que eram 5 alternativas, mas não, é 5 perguntas. Então, aqui eu já fiz as minhas 5 perguntas. A quantidade de alternativas pode variar, tá? Então, o que é importante é terem pelo menos 5 perguntas. Podemos fazer até mais, tá? E qual que é a minha proposta, né? Qual que foi a ideia de bolar esse jogo de início, né? Pensando que a gente apresentou a habilidade essencial para os estudantes, qual que é a ideia de bolar esse jogo? É fazer uma retomada daqueles conceitos que eles já deveriam saber, que são a parte de variáveis não, dos coeficientes e das raízes, né? A gente pode até conversar com ele o que seriam as variáveis, mas veja que na habilidade fala, né, relação entre coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Então, a gente ia brincar em torno disso. Aliás, vamos brincar em torno disso. Então, aqui vocês estão vendo as perguntas, tá? É bem tranquilo, não tem erro, é digitar a pergunta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E depois ir nas alternativas, né, construindo as alternativas. E se você quiser aumentar a quantidade de perguntas, você pode vir aqui nesse botão adicionar pergunta, né? Aqui na parte inferior esquerda, tá bom? No caso, eu não quero, eu só vou clicar em concluído. A partir de agora, gente, acontece a mágica. A gente fez as perguntas e as alternativas e esse site, essa plataforma, vai me gerar o jogo. E isso que é o legal, a praticidade e a simplicidade para a gente fazer, né? Isso que está tão em voga agora da questão de gamificar, né? Então, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, vem até com uma questão de áudio, e aquelas perguntas que eu escrevi, elas vão aparecendo na forma de um quiz, né? De um jogo de plateia. Então, a primeira pergunta, né? Dada uma equação, ax ao quadrado mais bx mais c, temos que A, B e C são... Repare que tem um tempo rolando, né? Aí eu posso escolher a alternativa, eu posso multiplicar por 2, né? Tem toda uma questão de possibilidades dentro desse jogo. E então aqui, ó, vou colocar certo, só para a gente ver o que acontece, né?
entendeu? Aí ele vai brincar comigo no sentido de falar que estava certo e tudo mais. O que é interessante eu falar, né? Para a gente também não focar todo o nosso tempo só nessa plataforma. Eu propus esse jogo, deixa eu só começar de novo para ele ficar quietinho. Eu propus este tipo de jogo, mas se eu quiser mudar, aqui no meu canto direito, eu tenho outras opções de, com aquelas mesmas perguntas, eu estar gamificando. Então, aqui, se eu colocar questionário, ele vai fazer uma outra espécie de jogo, né? Com as mesmas perguntas. Agora eu vou errar de propósito, tá, pessoal? Só para vocês verem o que acontece. Aí ele muda para a próxima pergunta. Então, vou recomeçar de novo, só para a gente... Vocês vão ter o link, aí vocês podem brincar, tá? Aqui ele faz uma outra situação de jogo, de abrir caixa. Ele tem aqui uma outra situação de jogo. Essa é bem interessante. Não é interessante, ela é atrativa, né? Os alunos gostam desse negócio de percorrer, mexer para a direita, para a esquerda, né? Então, aqui embaixo aparece a pergunta. Os valores de x que tornam a equação verdadeira são chamados de... Aí a gente tem que levar o nosso personagem até a resposta correta. E caso a gente vá na resposta errada, vai aparecer que está errado, né? Então, aqui, raiz da equação. E, enfim, é bem interessante. Só para a gente fechar essa parte, deixa eu retomar e mostrar... Começar de novo, aliás. As duas opções que a plataforma dá para a gente, que é muito legal. Quando a gente vem compartilhar, você pode compartilhar com outros professores, e isso deixaria, né, seus colegas, enfim, da escola, verem e também contribuírem de alguma forma com o jogo, né, ou até mesmo usarem. E aí a gente vem aqui em obter link, aí ele gera um link de compartilhamento com o professor, onde o professor tem acesso ao jogo, né, aos detalhes, às perguntas. Ou você pode gerar um link para compartilhar com seus alunos. Esse link é muito legal, porque quando a gente acessa esse link, a gente tem alguns detalhes que ajudam depois no decorrer da nossa atividade. Por exemplo, o primeiro é a questão do registro. Eu gosto de colocar o registro, porque aí você consegue ver quem que acertou, onde acertou, né? E de alguma forma até a gente pode tirar, né? Gerar uma nota, de alguma forma valorizar de acordo com o desempenho do aluno, né? Então, eu gosto dessa questão do registro. Aí a gente pode pôr um prazo, a gente pode pôr para exibir tabela de classificação, exibir respostas, né? E a opção começar de novo. Aqui eu vou tirar o começar de novo, para ele só ter uma tentativa. Mas aí a gente pode fazer da forma como a gente preferir. Tá? Aqui, então, gera o link, eu vou copiar e mostrar para vocês como que fica esse link. Então, a gente copiaria e compartilharia com os nossos alunos. Então, só mostrando para vocês como que fica esse link. Então, o link onde o aluno vai abrir, ele vai poder colocar o nome dele. Deixa eu colocar aqui. Já tinha gravado meu nome, mas eu vou colocar Joãozinho. E venho aqui em começar. Reparem que ele já vai direto ao jogo, e quando eu terminar de responder tudo, eu não vou jogar até o final, para a gente economizar o tempo, mas quando eu terminar de responder tudo, vai gerar uma classificação onde eu posso verificar, né, os detalhes, onde acertou, onde errou. Tá bom? Então, essa é a plataforma WordWall que eu queria estar mostrando para vocês como uma sugestão para a gente estar começando a fazer essa retomada do que é coeficiente e do que seriam as raízes, né? Uma vez que eles já veem isso desde o 9º ano. Então, né, se vocês acharem oportuno, vocês podem fazer dessa forma, como eu disse para vocês. Ok? Voltando, então, pessoal,
depois dessa passada no site WordWall, espero que vocês tenham gostado. Fica, então, a nossa sugestão para fazer essa retomada de uma forma diferente com os estudantes, né? Então, aqui, como vocês estão vendo nos links, né? Eu já coloquei aquele link do professor e o link do aluno, que eu expliquei as diferenças, que depois vocês podem verem com mais calma e irem aprofundando, tudo bem? Dando sequência, algo que eu e a Inês a gente sempre fala é pensar na sugestão de verificação depois que a gente analisa a habilidade, né? Até mesmo para a gente pensar num caminho a ser percorrido, pensar no objetivo, né? No fim último que assim que a gente gostaria que o estudante chegasse, né? É óbvio que cada estudante tem seu caminhar, mas fica essa sugestão da gente sempre estar pensando na verificação logo depois que a gente entende a habilidade, né, o que ela pretende, né, fazer com os nossos estudantes aí. Então, essa sugestão é uma pergunta tranquila, né, a gente tentou contextualizar, eu vou ler para vocês aqui. Uma embalagem de suco tem o formato de um prisma retangular, um paralelepípedo, com capacidade de 192 ml ou centímetros cúbicos, né? Aí você vê como que você prefere apresentar isso para os alunos. Sabendo que a altura do objeto é de 8 centímetros e que o comprimento mede 2 centímetros a mais que a largura, determine as dimensões da caixa. Então, uma situação problema, né? Não está explícito que ele vai ter que trabalhar com raiz, que ele vai ter, né, que desenvolver aquela habilidade explicitamente, mas por trás disso, quando ele for começar a fazer e pensar, provavelmente, né, é bem certo que ele acabe caindo numa situação desse tipo. Bom, a gente propõe essa sugestão de verificação e é legal que não fique também, né, depois que a verificação seja feita, a gente tenha um cuidado de estar fazendo uma retomada, até mesmo para tentar corrigir, aparar as arestas aí dos alunos que não conseguiram o êxito, né? Então, para essa verificação, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides um passo a passo para a gente tentar perceber pistas e onde, por exemplo, precisa de algumas intervenções da nossa parte que o estudante, né, que o aluno, enfim, não entendeu muito bem. Então, um primeiro ponto, eu coloquei aqui como ponto A, a equação algébrica formada pelo volume da embalagem. Ele precisaria perceber isso, né, ou passar por isso de alguma forma. A quantidade de raízes, né, no caso, vai calhar numa equação de segundo grau, que vão ter duas raízes, mas, de modo específico, né, esse exercício foi preparado para que uma das raízes não fosse possível de ser utilizada, né? Então, para que ele refletisse sobre isso e tivesse a maturidade para escolher a raiz, né, que convém, para daí sim achar as medidas, né, das dimensões. Repare que a resposta final não é a raiz, mas sim o valor das dimensões da caixa. Então, para o primeiro ponto, né, que é a equação esperada, a gente, deixa eu voltar aqui, espere que ele monte, né, em cima da fórmula do volume, né, multiplique x vezes x mais 2 vezes 8, igual a 192, que é a capacidade que a gente coloca para essa caixa receber de líquido. Aí no ponto B, que ele já perceba alguma forma de algebrizar, que possibilite que ele responda, né? Então, repare, né? A gente que está em sala de aula percebe que às vezes os estudantes pensam outros caminhos, né? Então, essa seria uma linha de raciocínio que o aluno poderia desenvolver e a gente iria trabalhando em cima disso. Então, aqui eu poderia ter trazido Bhaskara já, mas quis trazer o some-produto, né? Até para... De novo, isso é uma sugestão de verificação, então ele já vai ter passado por essa retomada de utilizar mesmo Bhaskara ou some-produto, né? Ou, de repente, alguma outra forma para achar as raízes.
E ele conclui que as raízes são uma é menos 6 e outra raiz é 4. Porém, né, como são dimensões, né, medidas, e não faz sentido o valor negativo, ele chega à conclusão, né, que a única raiz possível seria 4, e ali, para fechar e dar a resposta, colocar as dimensões que essa embalagem teria. Então, esse é todo um caminhar que a gente pode fazer depois de aplicar a sugestão, a verificação, desculpa, para ver, né, onde o aluno pode ter dúvidas. Se possível, pessoal, é legal, mesmo no ensino online, que o estudante tente participar, né? Que ele tente apresentar o que ele fez. E a gente só vai conduzindo, porque muitas vezes, quando a gente vai apresentando, igual eu estou fazendo para vocês, eles vão falando que tudo bem, sim, mas no fundo eles não estão entendendo muito. Tá bom? E aí, o que eu coloco, né? Eu entendo que em algumas situações, né, em algumas realidades, trabalhar essa habilidade essencial e ficar no segundo grau, né, num grau 2, é pouco. Então, talvez, se for a sua realidade, se você conseguir aprofundar mais essa habilidade e já trabalhar com outros graus, então aqui até coloquei uma animação, né? Se for possível aprofundar com a turma. Então você pode pensar nesse problema de verificação, mas dando essa possibilidade dele ir por uma equação de terceiro grau, por exemplo, tá? E aí, ali eu só fiz alguns ajustes, né, no enunciado para fazer mais sentido, né, para tentar contextualizar de uma forma, né, mais próxima da realidade, não ser aquelas coisas, né, contexto que não existe. Então, pensando numa caixinha de 1 litro, né, e ali as aproximações devidas, tá bom? Então, é só uma sugestão de verificação que no final de passar por essa habilidade na sequência de atividade 4, né, você poderia estar pensando. Bom, então, a gente já fez a retomada, né? A gente já sabe qual que é a habilidade essencial. Você já trabalhou a retomada com o seu estudante, lá na sala de aula, e por onde continuar, né? Não seria por onde começar, mas por onde continuar. Para a gente continuar, a gente pensou aqui numa questão disparadora, que retirada, inclusive, das orientações do professor, que tem lá no material Aprender Sempre. Então, é assim, ó. João quer dividir um terreno retangular de 55 metros quadrados em 2 terrenos menores, de forma que um deles seja um quadrado e o outro um retângulo, cujo lado maior deve medir 6 metros. Quais são as possíveis dimensões que esses terrenos podem ter? Eu achei uma pergunta interessante, porque partindo de uma situação possível, né, de um contexto, né, de área, de terreno, chega na questão da equação algébrica, né, que é por onde o material começa, né, o material explica o que é uma equação algébrica, né, o que é uma raiz, enfim, os possíveis graus, né, a equação de grau 1, de grau 2. Então, nesse problema, né, nessa situação problema, quando o estudante tentar resolver, ele vai cair nessa questão. Só que você pode pensar em mostrar dessa forma, que, na minha opinião, tá interessante, é uma forma clara e, de certo modo, é desafiador, é um problema interessante, mas, de repente, né, pensando um pouco no início dessa formação, né, desse vídeo, dessa sugestão que a gente está dando, como que a gente atingiria aqueles estudantes com mais dificuldades, né? Então, no próximo slide, eu coloco uma outra forma de trabalhar essa questão disparadora num contexto mais simples. Eu coloquei alguns elementos, né? Digamos que eu enriqueci, mas eu busquei simplificar ao invés de trazer apenas um texto. Então, coloco uma figura, né, de uma pessoa que está pensando, eu quero dividir meu terreno. Então, a ideia é trazer para mais perto do estudante, né? Trazer de uma forma que fique mais lúdica, né?
e ele se interesse mais, né? E desperte engajamento. De novo, da forma anterior, estava, na minha opinião, tranquila, né? Clara, dava para fazer, mas pensando nessas possibilidades que a gente tem que acabar trabalhando, e também, né, aí vai também de cada um. Se você tiver habilidades para manusear e conseguir apresentar de uma forma diferente, acredito que vai atingir esses estudantes com mais dificuldades. Então, é a mesma ideia, né, o mesmo exercício, só que aqui eu coloco de uma forma mais lúdica, mais contextualizada, né, onde, teoricamente, iria despertar mais interesse do estudante. E até eu coloco, né, indicando aqui que esse terreno retangular, peguei uma foto lá do Google Maps, né, e aí eu mostro que tem que ficar uma parte do terreno quadrado e outra parte retangular. Então, isso são ideias para a gente ver, né? De novo, são só ideias e sugestões. E conhecendo, né, bem como cada um conhece os seus estudantes, você já vai imaginando se daria certo ou se não daria, né? Se é uma boa ideia ou se não é tão boa assim, tá bom? E voltando na resolução desse problema, né? Problema disparador, então, o que ele teria, né? Ele tem uma área, um terreno retangular com área total de 55 metros quadrados, que ele quer transformar em um quadrado e em um retângulo com a parte maior, o lado maior desse retângulo medindo 6 metros. Então, aqui, né, talvez essas dicas talvez não caibam para deixar os estudantes mais livres para pensarem, talvez essa parte entre mais depois na situação de corrigir, né, onde a gente vai verificar o que eles fizeram. Ou durante, né, se tiver muita dificuldade, a gente vai dando algumas pistas de como fazer. Repare que ali do lado tem a foto do pensador, né, uma escultura famosa, porque eles precisam pensar, né, e a ideia, né, para chegar numa equação do segundo grau seria que a área quadrada, que a gente desconhece as medidas, é x ao quadrado, a outra área vai acabar sendo 6x, e tudo isso tem que dar 55 metros, né? Então, seria por aí o caminho para responder. Bom, aí, ponto de atenção, retomar o que são os coeficientes, né, coisas que a gente já fez, e evidenciar, eu achei bem interessante alguns erros que eles fazem, né? Quando eles estão aqui escrevendo x ao quadrado mais 6x, tem alguns alunos que acham que é possível juntar esses dois termos diferentes, né? Juntar o x ao quadrado com o 6x. E talvez você mostrar para o aluno que são coisas diferentes, né? Na figura aqui, né? Na parte geométrica, na parte visual, pode ser que ajude, né? A ele não cometer esse erro. Tudo bem? E tem aqui, que eu discuti bastante com a Inês, uma possibilidade, mas na realidade é um ponto de perigo, né? A gente até brincou. Porque pode ser que alguns estudantes mais espertinhos, né, ou não, pode ser que alguns estudantes, eles tentem colocar em evidência, por ter facilidade no manuseio com a álgebra, né, colocar o número em evidência. Repare que não é algo tão difícil de acontecer. E ele consiga visualizar, né, é raro isso acontecer, tá, pessoal? Mas caso aconteça, ele consiga verificar que o 55 vem pensando em números inteiros, é o produto de 11 vezes 5. E ele entenda que 5 mais 6 dá 11, então se o x for 5, né, 5 vezes 11 dá 55. E já coloca a resposta. Qual que é o perigo disso? Ele achar que sempre vai dar certo, né? Quando eu conversava com a Inês, a gente falou, e se não fosse 55? Ele ia ficar tentando, ia ficar perdendo tempo, ao invés de usar outros métodos mais apropriados, digamos assim, né? Então, é só cuidado, se aparecer alguma coisa desse tipo, é importante a gente alertar que, eventualmente, pode ter dado certo, mas, por exemplo, para descobrir a outra raiz, em situações que não sejam números inteiros, né? Talvez
não seja um bom caminho ele querer fazer sempre dessa forma, tudo bem? Se isso não aparecer, melhor, nem comente, porque, como eu disse, exige uma maturidade, né, para ele não seguir por um caminho perigoso, tudo bem? Bom, seguindo no material, ele vai falar bastante sobre a multiplicidade de uma raiz, né? E como o material ele traz a análise a partir do delta, né? Eu coloco de novo o GIF animado ali para a gente ir borbulhando as ideias aí. Eu quis pensar em algo diferente para estar trazendo para vocês, né? Porque a gente está acostumado a até falar isso para os nossos estudantes, né? Se o delta é igual a zero, temos duas raízes reais iguais. Se o delta é maior que zero, temos duas raízes reais distintas, né? E se o delta é menor que zero, a gente não tem raízes reais, mas a gente tem duas raízes complexas, né? Mas da onde viria isso? Então, uma outra proposta aqui é que a gente pensasse, por exemplo, quando o delta é igual a zero, por que são duas raízes iguais, né? E a gente vai falar que a multiplicidade é 2. Na realidade, o delta é zero porque as raízes são iguais. E o que seriam raízes iguais? A gente pode pensar na questão da área de um quadrado, é uma forma interessante, né? Que a gente pensou de estar trazendo para vocês, né? Eventualmente, até trabalhar com os estudantes. Mas aí, veja se é pertinente mesmo, né? Mas olha que interessante. Pensando na área de um quadrado, onde a gente tem dois lados iguais, né? X menos R, eu forcei aqui para ser uma equação algébrica com duas raízes iguais. O que acontece, né? A gente vai ter uma equação desse tipo. X ao quadrado menos 2rx mais r ao quadrado igual a zero. Eu só distribuí, né, e coloquei ela nesse formato padrão. Quando a gente aplicar o delta, necessariamente, o que acontece? A gente encontra o delta igual a zero. E quando a gente usa lá o desenvolvimento de Bhaskara, pelo delta ser igual a zero, a gente vai chegando, né, vai resolvendo, né, a parte algébrica, e a resposta do x é que x é igual a r, que como a gente iniciou, né, já partimos do pressuposto de que a gente está montando um quadrado, né, que vai ter x menos r vezes x menos r, então a resposta a gente já sabia que ia ser r, mas de alguma forma a gente está mostrando para o estudante o porquê, né, que a multiplicidade é 2, por que essas raízes são iguais. Eu lembro na minha época de estudante que eu sempre ficava achando, não é raiz igual, é uma única raiz, mas teoricamente, né, ou falando exatamente, na realidade a gente tem duas raízes, temos sim duas raízes, né, geometricamente a gente consegue visualizar isso, só que essas duas raízes, né, essas duas coisas têm o mesmo valor, e seria uma forma de tentar mostrar isso para os estudantes. Pensando numa situação de visual, né? Como que a gente consegue demonstrar essa raiz no plano cartesiano, por exemplo, que talvez eles já estejam acostumados, né? A gente pode colocar lá que quando a gente representa essa equação que gera uma parábola, no eixo dos números reais, ela só vai tocar em um único valor. Então, no eixo dos números reais, né, no eixo x, desculpa, no eixo x dos números reais, ela só toca no valor de r aí, tudo bem? Então, somente um r vai fazer essa área do quadrado, enfim, dar certo, tá? Então, é por aí a ideia de mostrar de uma forma diferente. Avançando, né? E quando o delta é maior que zero, qual que seria a causa, né? Então, na realidade, o delta é maior que zero, a conversa começaria dessa forma. O delta é maior que zero porque as duas raízes são diferentes. Quando a gente tem duas raízes diferentes, é como se a gente estivesse construindo um retângulo, não mais um quadrado, ok? E por que a gente não fala de multiplicidade? Repare que aqui, como são duas raízes diferentes, não tem nenhum expoente, né, para esse polinômio aqui, né? E a gente vai abrindo ele, vai chegar numa equação do tipo x ao quadrado menos R1 mais R2x mais R1 vezes R2 igual a zero. E desenvolvendo, né? Repare, caso você tenha todo esse tempo para fazer essa demonstração, eu acho bem interessante. A gente vai calcular o delta,
vai perceber que o valor de delta vai ser, né, depois que a gente calcula e manipula, vai ser R1 menos R2 ao quadrado, e substituindo, né, para determinar o x, você vai cair na situação de que como a gente tem a questão do mais ou menos o valor da raiz, né, a gente vai ter que uma das opções vai dar exatamente o R1 e a segunda opção vai dar o valor do R2 como resposta. Então, nesse caso, e a gente já sabia disso, né, porque a gente começou dessa forma, a gente consegue provar que quando são dois valores para a raiz, o delta necessariamente é maior que zero. E como representar isso, né, graficamente, quando a gente escreve essa equação num plano cartesiano, no eixo do x, né, dos números reais, no eixo x, onde estão demonstrados aí os valores das raízes, ele toca em dois pontos, né, dois pontos diferentes, né, diferente do que aconteceu anteriormente, que era apenas um ponto. E por fim, pessoal, quando delta é menor que zero, o que acontece, né? E é legal que mais para frente, se eles conseguirem, né, dentro do nosso planejamento, a gente conseguir chegar nos números complexos, a gente pode explicar que há um motivo, né? Então, de repente, a gente tem uma equação desse tipo, 5x ao quadrado mais 6x mais 5 igual a zero. Existe uma raiz que faça isso ser verdadeiro? Se a gente for reproduzir isso, né, eu nem quis entrar na parte do delta, né, mas se a gente for reproduzir, construir num plano cartesiano, a gente vai ver que no eixo x dos números reais não existe, não toca. Essa parábola que corresponde a essa equação, ela não toca. Mas, avancei muito, mas a gente pode sim falar para eles que num plano complexo isso daí faz sentido, né? Existe um valor numérico, né? Aí vai trabalhar com raiz negativa, a gente teria que explicar, que vai fazer essa equação ser verdadeira também. Mas isso é nos fora dos números reais. Então, era isso, pessoal. Era uma sugestão de quando a gente está falando de multiplicidade, explicar, né, os motivos. E nesse quadro, né, eu coloquei uma pergunta: existem outras multiplicidades? Para que, caso o aluno também, né, não são todos os alunos que vão se importar com isso, mas caso algum aluno chegue com essa pergunta, esse questionamento, a gente ter essa clareza, né, para falar para eles que sim, existe, né, várias multiplicidades, e tudo isso depende do polinômio e do expoente que dentro do polinômio exposto em fatores, né, do expoente que algum deles pode vir a ter, tá? Então, a gente pode ter o valor do expoente é o valor da multiplicidade de uma determinada raiz. É bem tranquilo. Mas isso é para estudantes que, de repente, né, gostem mais de matemática ou percebam algumas coisas com mais facilidade. Tudo bem? Seguindo, eu pensei de trazer para vocês também uma proposta de desafio para estar trabalhando com eles, né? Então, aqui eu coloco para vocês um desafio para ver se vocês conseguem responder, só para trazer um pouco do espírito do desafio, né? Então, normalmente, o desafio é uma pergunta que envolve um raciocínio matemático e pode ter algumas pegadinhas, né, que a gente tem que estar com a nossa cabeça bem aberta e ligada nos detalhes. O desafio é o seguinte: dois homens estavam conversando num bar quando um virou para o outro e disse: tenho 3 filhas, a soma das idades delas é igual ao número da casa da frente, então, que eles estão vendo aí na frente. E o produto da idade delas é 36. Posso determinar a idade de suas filhas apenas com esses dados? Aí isso é a pergunta, né, que ele fez. Aí o rapaz fala: não, apenas com esses dados não. Dar-lhe-ei um dado fundamental. Minha filha mais velha toca piano. Aí ele pergunta: determine as idades das filhas e o número da casa que está na frente deles, né? Então, eu lembrei desse desafio para quem participou da nossa oficina e do nosso ATPC. A gente tem trazido algumas coisas bem legais, né? Mas lembrei daquele desafio do cinema, né? Não sei se vocês se lembram,
Se não se lembrarem, é só vocês acessarem verem os vídeos anteriores que tem, que é bem legal. Então fica aí, tentem fazer, no próximo slide eu já vou mostrar a resposta. Se quiser dar um pause, fica aí à vontade. Então, Fábio, aí na sugestão da resposta, né, o que ele fez? Ele colocou as 3 idades cujo o produto dá 36. Então, é legal porque brinca também com divisores do número, né? Ele fica brincando com os divisores, que é produto, então isso aqui são os fatores, 1, 36, 1, 2, 18. Isso. E ele fez todas as combinações aonde o produto dava 36 e ele encontrou aqui os 3 fatores. Legal. Em cima disso, a casa da frente era a soma das idades. Ele colocou a soma das idades. Muito bom, mas aí a gente fica num dilema, né, Fábio? Será que a idade era 1 e 36? 3 irmãs, o produto dá 36 e a soma a casa da frente? Ixi. 1, 2 e 18, o produto dá 36, mas a casa da frente é o 21. Meu Deus, mas ele deu mais uma dica. Por isso que ele falou que com isso, eu não saberia dar a resposta. Com isso, eu ia ficar indecisa. O que é bom? O que é a casa da frente? Ainda não entendi. Mas quando ele deu essa dica, foi para refinar a resposta. Porque quando eu entendo 1, 6 e 6 e 2, 2, 9... o produto dá 36 e a casa da frente dá 13. Aquela dica serve para refinar essa resposta. As outras, ela não ele refinaria aqui? Não. 1, 36 é a mais velha. Legal. Aqui ela vai refinar 2, 2 e 9. Sim, o 9 é a mais velha. E nesse 1, 6, 6, refina como mais velha? Não, porque ele não tem uma mais velha, ele tem 2, né, com a mesma idade. Aqui, 3, 3 e 4, ele refina mais velha, 3, 3 e 4, refina. Só que, refinaria. Só que, como ele falou que a mais velha, fui para falar que você ia chegar num momento de indecisão, e essa indecisão seria onde você tem 2 respostas iguais, né? Então, por isso que ele fica com qual, Fábio? 1, 6 e 6, não, porque o 6 não é mais velho, porque tem outro 6, mas sim o 2, 2, 9. É isso, Fábio? Isso mesmo, Inês. E percebam que acaba sendo divertido, né? Não são... pessoal, veja bem, não temos... situações complexas de operações, são acessíveis a todos os estudantes, mas envolve um raciocínio, envolve um pensar, né, que é o que a gente gostaria que todos conseguissem e se esforçassem para desenvolver. E é brincando, né, brincando, não tem uma necessidade de você acertar, mas sim de participar da brincadeira e estar pensando em matemática. Essa que é a ideia do desafio. Isso, né, Fábio? Porque às vezes tem problemas que a gente fala assim, nossa, esse dado não tem nada a ver. Mas nesse caso, ele disse, para fazer, você precisa de mais isso. Porque às vezes não tem assim problemas, fala, esse dado não tem nada a ver, só puseram aí para. Mas não, ele falou, para você saber, você precisa disso. Que é diferente, né? Exatamente, usar todas as informações vem até um pouco da interpretação, né? Porque como a gente, dessa lista, gente, todas de certo modo seriam possíveis se a gente não levasse em conta esse dado que como a Inês reforçou, que é muito importante. Então, até a questão da intenção, lê direito, presta atenção nas informações. Então, a ideia é trazer um momento gostoso. Bom, esse seria para nós professores, né? Mas e para o estudante dentro da habilidade? Então, fui lá de novo, né? A UBMAP tem muita coisa boa, sabe? E aqui a gente quis trazer alguma coisa já mastigada, mas conforme você tiver disponibilidade, quiser aprofundar e fazer algo que você ache mais conveniente, acesse esses links aí, que tem muita coisa legal. Então, eu peguei aqui uma questão lá de 2014, que é a da moeda. Após lançar 2014 vezes uma moeda, Antônio contou 997 caras. Continuando a lançar moeda,
quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras fique igual à metade do número total de lançamentos. Então, isso envolve uma álgebra, né? Vocês já podem ver. O material traz bastante disso também. Mas aqui eu quis trazer da UBMAP porque isso é mais desafiador. É algo que não está tão óbvio assim, né? Exige um pensar, né? E aqui tem até as alternativas, mas ele precisa acabar tendo que pensar para ver como fazer. Então, deixe os estudantes quebrando a cabeça, ficarem pensando, e o legal é que eles proponham como que eles fizeram, né? Para daí a gente está tentando usar a questão da equação algébrica, que é o foco da habilidade, né? Para estar fazendo os acertos, né? E o desenvolvimento do raciocínio. Então, eles vão ficar lá tentando, mas um dos caminhos pode ser esse, ó. A gente lançou 2014 vezes, então o que aconteceu? 997 foram caras e 1017 vezes foram coroas, né? Um complementa o outro para dar 2014. A gente vai chamar X de caras novas. E o que está pedindo, né? Então ele quer que a quantidade de caras que ele obteve mais as caras novas sejam igual a metade dos novos, dos lançamentos antigos mais os novos, né? Igual a metade de todos os lançamentos, do início ao fim. Por isso que eu escrevi a equação de 2014, que já foram os lançamentos, mais os que serão necessários para que a gente tenha essa conta. Inclusive, não é a única forma de resolver. Quando a gente estava conversando para preparar essas questões para vocês, a Inês pensou em uma outra forma interessante também para a gente estar chegando nesse resultado, e com certeza pode ser que algum outro estudante também pense diferente. Mas aí depois é só algebrizar, enfim. Aí, depois que ele teve essa sacada, aí vem a parte do desenvolver a habilidade, que é, dado uma equação de grau 1, uma equação algébrica de grau 1, como achar o valor da incógnita, né? O valor da raiz do x, enfim. E aí é só desenvolvimento. Beleza? Deixa eu voltar aqui. E mais um desafio aí a gente propõe, né? De novo, da UBMAP. Então, esse já é de 2015. E também envolve habilidade. Por isso que a gente está trazendo aqui para, de repente, caso você achar pertinente, estar usando. Fala assim, na reta abaixo, a distância entre dois pontos consecutivos é sempre a mesma. Qual é o valor dessa distância? Então, é uma situação desafiadora, né? Um monte de x. Por isso que, como eu disse, né, vai acabar envolvendo as equações algébricas para resolver, e aí ele teria que perceber, né? Uma das formas, também não é a única forma, é você determinar a primeira equação, ou a primeira parcela, né, como esse intervalo, né, que é 3x menos x, você demarca o intervalo, e esse intervalo está dividido em 4 partes, ok? 4 partes como o enunciado já diz, de valores iguais, de medidas iguais. E analisar esse intervalo também por um outro lado. Então, a gente consegue propor que esse intervalo 3x menos x é igual a 4 vezes essa diferença de x ao quadrado menos x. Tem outras formas, tá, galera? De novo, conversando aqui com a Inês, a gente brincava para resolver isso e pensar uma forma legal para passar. A Inês pensou em outras possibilidades também que podem estar aparecendo, mas basicamente chegaria numa equação de segundo grau e essa equação não estaria completa, né? Várias formas para resolver, mas ele pode pensar que aqui eu coloquei em evidência, né? E fiz uma resolução, mas poderia muito bem fazer também por Bhaskara ou some produto, enfim, o que ele achasse mais interessante, tá? Então, é só para, a partir de um desafio, tá trabalhando a habilidade e desenvolvendo ela, tá bom? Portanto, a distância, só concluindo, né, vai vir a ser 3/4, que era, eu não lembro qual alternativa que era, mas era uma das alternativas lá, tudo bem? Com isso, a gente já desenvolveu bastantes possibilidades, né? E o material Aprender Sempre vai caminhando de uma forma semelhante, mas aqui, tanto eu como a Inês, a gente sempre tenta trazer coisas diferentes do material para estar dando mais, aumentando o leque, né? Dando mais opções para vocês trabalharem.
Só que agora eu vou apresentar uma atividade do material, que, se eu não me engano, das aulas 5 e 6, é que eu gostei dessa atividade por ela ser de um tom investigativo, mas entendam que não é a investigação, tá, pessoal? Mas eu vou apresentar alguns elementos para vocês e vocês vejam se fazem sentido e se é pertinente. Então, ó, dado uma equação 2x² menos 2x menos 4 igual a 0, ok? Então, não tem uma problematização, não tem uma situação de contextualização, mas tem uma equação. E a partir dessa equação, então, ele cria um caminhar para o estudante ir percebendo, né, alguns elementos, né, dessa equação algébrica. Como eu disse, não é uma investigação, uma atividade super investigativa, onde tem, como vocês estão acostumados a verem, mas é algo que o material traz e você pode até mesmo colocar para o estudante fazer, pensando que ele vai percorrer esses itens e do simples para o mais sofisticado, ele vai desenvolver, aí ele pode desenvolver formas de assimilar, de adquirir essa habilidade essencial. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, ó, no item A, ele pergunta quem são os coeficientes A, B e C. É muito, não é simplório a palavra, mas é algo bem pegando na mão dele, né, e dando o caminho difícil. Mas olha que interessante, eu vou colocar também outras duas sequências mais, digamos, sofisticadas para eles fazerem sozinhos. Mas esse primeiro é muito, né, dando a comida na boca do estudante, né, dando papá na boca da criança, com essa comparação que eu faço. Então, pergunta quais são os coeficientes. No item B, pede para ele determinar as raízes, uma vez que ele já sabe os coeficientes, usando a fórmula, né, algo que a gente não gosta muito de falar de fórmula, né, porque o estudante tem que perceber o todo, não só decorar a fórmula, mas ele sugere que use fórmula. No item C, ele fala para calcular a soma das duas raízes. No item D, calcule menos B sobre A, né? E o que isso relaciona com a soma das raízes? Então, repara que ele já vai levando ao soma e produto. No item E, calcule o produto das raízes. No item F, calcule C sobre A. O que isso tem a ver com o item E anterior, né? O que a multiplicação tem a ver com C sobre A. Entendeu? Então, é uma forma dele apresentar o soma e produto, né? Uma outra forma de calcular as raízes, indo num passo a passo. E no item G, ele pede para fazer, para completar com as inferências, né? Que o estudante pode ter concluído aí com todo esse andar da carruagem. Mas por que eu coloquei hoje, eu trouxe para vocês hoje essa atividade? Porque depois o material traz uma atividade 2, uma atividade 3, onde o estudante tem autonomia, né, para fazer da melhor forma que ele acha. A 2 também é muito simples, porque é só de aplicação, mas a 3 já envolve, né, um pensar. Então, o que eu quero dizer? Que a atividade 2 ele só replica, né, é do tipo exercício, não é um problema, mas a atividade 3 aí sim já é um problema, porque, veja bem, eu coloco o coeficiente A como M, né, e dou os valores das raízes. Então, não adianta ele só saber aplicar o Bhaskara, ele vai ter que mobilizar, né, alguns outros saberes, ele vai ter que se esforçar. Não é também, igual eu disse, o nível não é difícil, né, não é um nível muito difícil dessa sequência que eu estou apresentando, mas eu queria mostrar para vocês como trabalha, né, uma evolução, e de repente pode ser interessante para vocês usarem com os estudantes, tudo bem? Então, são essas três. Uma outra coisa legal que a gente viu é essa plataforma PET Colorado, vocês já devem conhecer, é uma plataforma de simulações, né, que tem bastante coisa interessante, não só para matemática, mas tem para química, física e biologia, e ela é focada na área das ciências da natureza, né, e matemática. Mas ela tem um simulador bem legal para a gente estar fazendo o que é proposto no final da sequência de atividade, porque no final é proposto que, dada uma equação de grau 2, né, a gente reescreve essa equação como
fator de dois polinômios, né? No caso de grau 1. E esse link aí, ele explica de uma forma bem legal. Vocês podem clicar no link e acessar. Eu vou fazer isso agora para vocês verem como funciona, mas depois vocês também podem fazer com mais calma e ficar brincando nessa plataforma. Ó, clicando no link, você vai ser direcionado para essa parte, né, da plataforma. Se você entrar pelo link da plataforma, não, pelo endereço da plataforma, que é petcolorado.edu, que aparece no Google, aparece a plataforma inteira, tá? Mas depois você pesquisa num outro momento. Mas acessando o link, já vai onde eu quero chegar com vocês, tá, pessoal? Então, ele vai propor, eu vou propor esse módulo aqui de variáveis, tá? Que ele explora algo bem interessante. Aí vai gerar para a gente uma figura retangular. E olha que interessante, de novo a gente vai usar os recursos da geometria, né, no caso aqui das áreas, para estar chegando a essa conclusão da construção do polinômio da equação algébrica de grau 2. Como que a gente faz isso? Então, aqui, essa plataforma vai dar a opção de você estar clicando aqui, ok? Inserindo os números. Vou tentar fazer mais devagar. Então, clico, venho aqui nesse botão aqui que eles oferecem. Então, um lado eu coloco que é 2 mais x, e no outro lado eu vou construindo, sei lá, 5 menos x. E o que isso gera? Eu venho aqui, área total do modelo, gera a equação menos x ao quadrado mais 3x mais 10. É interessante porque ele coloca também a opção de você ver os produtos parciais. Da onde que veio isso, né? Da multiplicação do 2 pelo 5, do 2 pelo menos x, do 5 pelo x, do menos x pelo x, só que vai dar menos x quadrado. Então, gera todas essas possibilidades. Mostra também o produto que aconteceu. E se eu colocar aqui, ó, eu estou explorando esse lado direito. Ele também vai colocar as etapas que foram feitas. E aí a gente pode estar mostrando isso para o estudante, talvez ele possa estar vendo de uma outra forma. Queria mostrar para vocês aqui, eu cliquei aqui embaixo no jogo. Eu vou colocar já, é uma outra possibilidade dessa plataforma, vou colocar no nível mais difícil. Mas ele tem um nível mais fácil para ir fazendo com os alunos. O que acontece nessa opção? A gente tem uma expressão de área, repare aqui no título, encontre os comprimentos laterais. Quando a gente multiplica, né, duas dimensões, né, e com um polinômio, né, de grau 1, a gente acaba achando uma expressão com um polinômio de grau 2. E, de alguma forma, despertar nos estudantes que ele pode escrever, né, o raciocínio inverso, né, tentar, né, buscar como fazer a fatoração dessa expressão para que ela seja escrita, né, em dois polinômios, né, de graus menores, no caso aqui, dois polinômios de grau 1. Então, por exemplo, né, então isso é um jogo, o estudante ia ter que pensar, a gente tem aqui um valor de área total do modelo, igual a x quadrado mais x menos 72. Bom, nesse desafio, então, que ele coloca, encontre os comprimentos laterais para que a área total, né, que é a multiplicações das duas dimensões, dê x ao quadrado mais x menos 72. Ele já começa falando que nesses dois lados você tem um valor de x. E essa expressão que gerou a área, pessoal, reparem que ele força para que a gente consiga escrevê-la como fatores, né? A gente vai fatorar de fato. E esse mecanismo vai acabar ajudando quando a gente fala, dado uma equação, né? Como escrever uma equação na forma de fatores. Mas, de novo, aqui a gente não tem equação, aqui a gente tem, nessa atividade aqui que essa plataforma propõe como jogo, ela te dá uma área e escreve, né, o valor dela como dois fatores
em função de x, né, ainda, e a gente tem que determinar quem são esses números. O que a gente tem aqui de interessante, que a gente pode instigar e despertar no estudante? Que em algum momento a multiplicação desses dois valores desconhecidos tem que dar 72, que a gente pode observar aqui, ok? Nessa área menor. Uma outra coisa interessante também, que ele fala que a diferença, né, não necessariamente teria que ser diferença, mas que o valor intermediário aqui dá x, que seria a medida deste lado, né, vezes x, juntando, né, com a medida deste lado, vezes x, vai dar no final o valor unitário de x. Então, provavelmente, vai envolver um número maior e um número menor para dar só x. Repare que eu já também estou usando do que eu trago aqui de informações, né? E no caso, dois números que deem 72, a gente tem o 36 vezes 2, que aí a diferença não ia dar o x, né? Que é necessário. A gente tem o 6 vezes 12 e temos o 9 vezes 8. Pronto. Então, mas repare que tem que dar menos 72 essa área. Então, eu vou colocar 9 positivo, porque depois a diferença também tem que dar 1 e o 8 negativo. E vamos ver se dá certo. Eu vou clicar em conferir e ele falou que eu ganhei 2 pontos e deu certo. Obviamente, se fizesse errado, não iria dar. Mas essa é a ideia dessa plataforma, né? Então, também trazer mais uma ferramenta digital aí para estar trabalhando esse conteúdo. Não vou ficar brincando muito com vocês aqui, mas o link está aí, depois vocês podem explorar com mais tempo, tudo bem? Agora eu vou voltar para a apresentação, porque tem mais uma possibilidade para trabalhar com a terceira série e discorrer dessa habilidade que é relacionar aí numa equação algébrica os coeficientes e as raízes, tá bom? Bom, como eu disse, o link está aí, vocês podem brincar à vontade. Se for pertinente, por que não tá trazendo para os estudantes, né? A ideia nossa é sempre pensar em formas, né? Nesse desafio que está sendo as aulas, né? E o ensinar matemática, né? Nesse nosso momento difícil de pandemia. No próximo slide, que eu vou mostrar para vocês aqui, só um instante, que travou no meu aqui, só um instante. Agora sim. No próximo slide, eu queria que vocês convidá-los a assistir essa TPC. Não vou passá-la completa, mas foi uma TPC muito bacana que a gente falou do Algeplan, porque o Algeplan, ele sim fornece possibilidades para o ensino médio estar trabalhando de maneira até palpável. Não vou dar muito detalhe do ATPC, que vocês podem ver, né, até para que vocês valorizem esse trabalho que a gente acabou fazendo e tenham contato, né, mais detalhadamente com esse material. Mas é uma forma da gente estar trabalhando, sim, essa habilidade e podendo, né, fazer essa questão que é a fatoração não diria de uma equação de grau 2, é que a equação é objeto da habilidade, mas de qualquer expressão de grau 2 está reescrevendo em fatores. Então, eu vou trazer uns exemplos aqui para vocês do que aconteceu nesse nosso ATPC. Então, o Algeplan ajuda a gente, tem todo um porquê, tem toda uma situação de como construir as peças, mas ele ajuda a gente a fazer essa fatoração. Então, a gente tem uma expressão, x² mais 3x mais 2, aí a gente determina, né, constrói, faz uma construção de uma peça que é o x², uma outra peça que é o 1x. Por que a peça 1x? Porque a peça 1x é uma área de 1 vezes o x. A peça x², acabei nem falando, né, mas é uma outra área de x vezes x. Então, a peça 1x e a peça x² tem um lado em comum, que é a medida de x, né? E, no caso, a peça 1x vai ter uma outra medida de uma unidade, né? Que essa já não é igual. E a gente constrói, né? De novo, eu estou construindo aquela expressão e também eu construo esse valor de 2, né? O que seria o 2 algebricamente, por isso que chama Algeplan, né? Algebricamente, não, né? Pensando em área.
Algeplan, porque é álgebra com plano, né? No caso, a área. O que seria esse 2? Seriam duas áreas de medida 1 por 1, duas áreas unitárias. Então, a gente representa dessa forma. Maiores dúvidas, pessoal, de verdade, eu peço que vocês olhem e assistam a TPC, que está bem legal e está explicando com mais detalhe, né? Eu diria com uma maior riqueza. E como que a gente consegue escrever, né? Como que a gente poderia fatorar essa expressão usando a técnica do Algeplan? Então, o nosso objetivo é construir um retângulo, poderia ser eventualmente um quadrado também, mas a partir dessas medidas, dessas figuras. E aqui a gente fez um objeto, né, uma armação, diria assim, para encaixar essas peças e tentar perceber ou conseguir esse retângulo, né, essa área que seria a fatoração. Então, é muito visual, né? Eu diria para vocês, pessoal. A gente acabou dando mais detalhes no ATPC, mas observem o que está acontecendo aqui. Tem essa animação, né? A gente conseguiu formar, então, com essas figuras, um retângulo, né? Como eu disse, poderia ser um quadrado também, mas o que a gente tira daí? Que os valores, né? A fatoração no produto, né? Num produto de dois polinômios aí, né? De dois fatores, vai ser x. Então, repare que eu vou pegar x, que é uma medida desse primeiro quadrado, mais 1, x mais 2. E do outro lado vai dar x mais 1. Então, x mais 2 vezes x mais 1 é o resultado, né, dessa expressão x² mais 3x mais 2. Então, é essa a conclusão que o Algeplan traz. Mas tem um passo a passo muito legal, muito gostoso, que eu sugiro que vocês olhem na TPC, tá bom? Então, eu vou trazer aqui outros exemplos, só para vocês verem que dá para brincar com bastante expressões, não precisa ser uma só. E tem alguns cuidados, alguns detalhes que a gente tem que pensar na hora de fazer. Mas, de novo, assistam que é bem, bem legal. Então, tem mais esse, né? Então, a gente vai construindo. Estou passando um pouco rápido, até só para vocês verem, né? E esses exemplos, inclusive, a gente trabalhou, tirei daquela apresentação. E quero mostrar aqui para vocês. Esse é o último. E antes de finalizar, só para vocês verem. Tem todas umas artimanhas aí que a gente tem que ficar atento da questão. Eu acabei não falando o que seria para a gente colocar um fator negativo, né? Um número negativo. Quando a gente muda a cor ou vira a peça do outro lado, mas, de novo, tudo isso eu expliquei no outro ATPC. Peço desculpas para quem está curioso, mas assistam a ATPC que está tudo explicadinho lá. E a Inês também eu peço que não fale agora para garantir a surpresa. Essa proposta que a gente trouxe na TPC foi bem legal e vocês vão poder ver. Tá bom? Então, pessoal, encaminho para o final agora, né? Estou passando aqui os slides rápido, só para falar aqui das possibilidades. Acho que eu, pelo menos, no lugar de vocês, ficaria muito curioso, para quem não conhece o Algeplan, de como que isso é possível, né? Ali nesse item G, x² menos 4x mais 4 é igual a x menos 2 vezes x menos 2. E, de novo, é uma forma de estar trabalhando com os estudantes diferenciada, né? E o Algeplan, de modo especial, pode ser construído para cada um faz o seu, para garantir a questão sanitária, né? Mas cada aluno fazendo o seu no presencial seria bem interessante. Ou fazer isso virtualmente, né? Então, pela última vez eu vou falar, vejam a TPC que a gente fez isso virtualmente também, que ficou bem legal, parecido com o que eu mostrei para vocês, tá bom? Bom, deste modo a gente encerra as sugestões
Esse vídeo, né, essa formação, essa gravação, esse passeio, como a Inês disse no início, das sugestões da sequência de atividade 4 para a terceira série do ensino médio. Inês, aparece aí para dar o seu recado também. Gente, é isso aí. Se precisar, pode abusar aí na escola, usar os PowerPoints que sobem para vocês, sobe também, né? E qualquer dúvida pode procurar, que estamos às ordens. Gente, um abraço. E tem lá para vocês também, vai ter gravado do primeiro ano, do segundo ano e do ensino fundamental. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.